Em um tribunal lotado de câmeras e risadas cruéis, uma mulher aparentemente sozinha decide enfrentar um dos homens mais poderosos do país sem advogados e sem proteção. Enquanto ele confia em sua fortuna, em um pacto antigo e em uma advogada implacável, ela carrega apenas uma pasta velha e um silêncio que esconde anos de verdades enterradas. O que começa como um espetáculo de humilhação pública se transforma em um confronto capaz de derrubar um império bilionário construído sobre mentiras. E quando finalmente ela fala, sua voz muda tudo o que todos acreditavam saber. Antes de descobrir como a justiça foi servida de forma fria e implacável, inscreva-se no canal, deixe seu like e prepare-se para uma história que prova que ninguém é invisível para sempre. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina parecia um sino fúnebre naquela noite. O restaurante, um santuário de luxo e discrição nos jardins, testemunhava sem saber o fim de uma era. Era o aniversário de casamento de 10 anos de Sofia e Arthur, e a mesa, adornada com rosas vermelhas e velas cintilantes, deveria ser um palco para a celebração. Em vez disso, tornou-se o cenário de uma humilhação fria e calculada. Arthur, com seu sorriso autoconfiante que tantas vezes a havia encantado, agora o usava como uma arma. Seus olhos, antes cheios de promessas, brilhavam com um desdém polido enquanto ele deslizava um envelope branco sobre a toalha de linho imaculada. "Parabéns, Sofia", ele disse, a voz um sussurro rouco que mal alcançava os ouvidos dela, mas que carregava o peso de um trovão. 10 anos. Quem diria, não é? Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O envelope. Ela não precisava abri-lo para saber o que continha. O cheiro de papel novo, a rigidez do material, tudo gritava divórcio. Seu coração, que por uma década havia batido em sincronia com o dele, agora parecia se contrair em um nó doloroso. Ela ergueu os olhos para ele, buscando um vestígio daquele homem que um dia a amou, mas encontrou apenas a máscara impenetrável do empresário bilionário que ele havia se tornado. "O que é isso, Arthur?" Ela perguntou, a voz quase inaudível, um fio tênue de esperança ainda se agarrando à realidade. Ele riu, um som seco e sem humor que ecoou em sua mente. "Os papéis, querida, os papéis do nosso divórcio. Não se preocupe, tudo dentro da lei. Pacto antenupcial, você sabe. Você sai com o que entrou, nada além daquele seu carro velho. Uma relíquia, assim como você. Não acompanhou minha ascensão, não é? Ficou para trás no passado." As palavras afiadas como lâminas cortaram-na profundamente. Relíquia. Passado. Ela sentiu o rosto esquentar, mas se recusou a derramar uma única lágrima. Não ali, não na frente dele, não na frente dos olhares curiosos que, porventura, pudessem estar observando. Arthur se levantou ajeitando o paletó de grife, a imagem da vitória estampada em seu rosto. Ele se inclinou, um beijo frio e distante em sua testa, e sussurrou: "Não se preocupe, Sofia. Eu cuido de tudo. Você não precisa fazer nada, apenas assinar." Ele se afastou, deixando-a sozinha à mesa, com o envelope branco e o eco de seu riso zombeteiro. O riso de um homem que acreditava ter vencido, que havia descartado um objeto antigo sem qualquer remorso. Aquele foi o último som que ela ouviu dele antes que ele desaparecesse pela porta do restaurante, certo de que havia esmagado seu espírito. Mas o que Arthur não sabia era que, naquele exato momento, o riso dele havia selado o destino de ambos, e que aquela seria a última vez que ele subestimaria a mulher com quem se casou. O silêncio que se seguiu à partida de Arthur era ensurdecedor, mais pesado que qualquer barulho. Sofia permaneceu sentada, as mãos repousando sobre o envelope, sentindo o frio do papel como um presságio. As rosas vermelhas na mesa, antes símbolos de paixão, agora pareciam murchar diante de seus olhos, suas pétalas vibrantes perdendo o viço. Ela não chorou. Não havia espaço para lágrimas, apenas para uma quietude gélida que se instalava em seu peito. A humilhação era um veneno lento, mas a raiva, uma chama recém-acendida, começava a crepitar nas profundezas de sua alma. A ideia de procurar um grande escritório de advocacia,
de lutar publicamente, nem sequer lhe passou pela cabeça. Arthur esperava isso. Ele esperava a histeria, a briga por bens, a exposição na mídia. Ele esperava a mulher que ele havia moldado ao longo de 10 anos, dependente, discreta, submissa, mas a Sofia que ele conhecia havia morrido naquela mesa junto com as últimas ilusões de um casamento. Em seu lugar nascia uma nova Sofia, forjada na dor e na determinação. Ela se levantou, ajeitando o vestido simples que Arthur sempre considerou adequado para ela, nunca deslumbrante. Pagou a conta, ignorando o olhar curioso do garçom que a vira chegar com o magnata, e agora a via partir sozinha. A noite lá fora era fria, mas Sofia sentia um calor estranho, uma energia que nunca antes a havia impulsionado. Ela não foi para a mansão que dividia com Arthur, o lugar que agora parecia uma gaiola dourada. Em vez disso, dirigiu seu carro velho, aquele que ele havia mencionado com tanto desprezo, para um pequeno apartamento que mantinha em segredo, um refúgio que havia alugado anos antes, apenas para ter um lugar para pensar, como ela dizia a si mesma. Nos dias que se seguiram, Sofia desapareceu da mídia, do círculo social de Arthur, do mundo que ele havia construído. Seu silêncio foi interpretado por ele e sua advogada como rendição. Ela está em choque, Arthur teria dito à sua equipe com um sorriso de superioridade. Não vai oferecer resistência. O pacto antinupcial é inquebrável. A advogada, uma mulher famosa por sua agressividade nos tribunais, chegou a comemorar a notícia de que Sofia havia decidido se representar sozinha. Será uma autópsia jurídica transmitida ao vivo, ela previu, com um brilho cruel nos olhos. Mas enquanto eles celebravam a vitória antecipada, Sofia estava imersa em um universo de papel e pixels. O pequeno apartamento tornou-se seu quartel-general. Caixas de documentos, extratos bancários antigos, e-mails, impressos, anotações esquecidas em cadernos empoeirados. Cada item era um fragmento de memória, uma peça de um quebra-cabeça que ela havia inconscientemente montado ao longo de uma década. Ela não estava chorando ou lamentando. Ela estava observando, registrando e agora organizando. O que Arthur via como silêncio era, na verdade, a calma antes da tempestade. E a tempestade estava apenas começando a se formar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O pequeno apartamento de Sofia, antes um refúgio esporádico, agora era um labirinto de papéis, monitores e pilhas de documentos. O cheiro de café forte e tinta de impressora pairava no ar, misturado ao aroma de livros antigos e à poeira que se acumulava nos cantos. Ela trabalhava incansavelmente, as noites se fundindo com os dias, seus olhos fixos nas telas e nas páginas, buscando padrões, inconsistências, a verdade oculta sob a superfície brilhante do império de Arthur. Cada extrato bancário era dissecado, cada e-mail lido e relido, cada anotação em seus cadernos de faculdade e dos primeiros anos de casamento era revisitada com uma nova perspectiva. Arthur, em sua arrogância, nunca imaginou que a mulher silenciosa ao seu lado, aquela que ele considerava apenas uma figura decorativa, estava na verdade absorvendo cada detalhe, cada conversa, cada movimento. Ele a via como uma tela em branco, mas ela era um registrador meticuloso, uma observadora atenta, que por amor e depois por hábito havia documentado a ascensão de seu marido. Ela se lembrava das noites em que Arthur chegava em casa, exausto, falando sobre o projeto, sobre o código, sobre a ideia que mudaria tudo. E ela se lembrava ainda mais vividamente das noites em que ele não chegava. E ela sozinha mergulhava nos estudos, nas pesquisas, nas suas próprias paixões pela programação e pela lógica, que Arthur um dia havia compartilhado com ela. Havia uma época em que eles eram parceiros, não apenas no casamento, mas na ambição, nos sonhos. Uma época em que ele valorizava suas opiniões, suas contribuições. Mas essa época havia se desvanecido, substituída pela imagem do gênio solitário que ele havia construído para si mesmo. Enquanto Sofia se aprofundava nas provas, Arthur e sua advogada, doutora Helena Vasconcelos,
finalizavam sua estratégia. Eles estavam confiantes. O processo de divórcio seria uma formalidade, uma exibição pública da superioridade de Arthur e da insignificância de Sofia. A mídia, ávida por escândalos envolvendo bilionários, já estava a postos. Os jornais e portais de notícias especulavam sobre a queda da ex-esposa e a vitória esmagadora do magnata da tecnologia. Helena, com seu sorriso afiado e sua reputação de nunca perder um caso, já havia preparado a narrativa. Arthur, o homem que se fez sozinho, o visionário que ergueu um império do nada, e Sofia, a esposa que apenas desfrutou do luxo sem contribuir com nada substancial. Uma história simples, convincente e, para eles, inquestionável. Mas Sofia não estava construindo uma narrativa. Ela estava desenterrando a verdade. E a verdade, ela sabia, era muito mais complexa e perigosa do que qualquer história que Arthur pudesse inventar. Ela não procurou por vingança, mas por justiça. E para alcançá-la, ela precisaria desmantelar cada pilar da mentira que sustentava o império de seu ex-marido. O silêncio dela não era rendição. Era a concentração de uma estrategista, o prelúdio de um xeque-mate. O dia do julgamento chegou com a pompa e o frenesi esperados. O fórum, um edifício imponente de mármore e madeira escura, estava lotado. Jornalistas se acotovelavam, câmeras piscavam incessantemente, e o burburinho da multidão preenchia o ar, carregado de expectativa. Arthur chegou com sua comitiva, um séquito de advogados e assessores, exalando a confiança de um imperador. Ao seu lado, a doutora Helena Vasconcelos, impecável em seu tailleur de grife, parecia uma predadora pronta para o ataque. Ele sorriu para as câmeras, um sorriso que misturava arrogância e uma falsa humildade, o sorriso de um homem que já se via vitorioso. Sofia, por outro lado, entrou na sala de audiências sozinha. Vestia um tailleur simples, de cor neutra, que a fazia parecer ainda menor em meio à grandiosidade do ambiente. Em suas mãos uma pasta velha e surrada, seu único companheiro visível. Não havia maquiagem excessiva, joias caras ou um séquito para apoiá-la. Apenas a quietude em seus olhos, uma calma que muitos confundiram com resignação. Os olhares de desprezo e pena eram palpáveis, o murmúrio da multidão confirmando as expectativas. Ela era apenas uma figura frágil, prestes a ser esmagada. O início do julgamento confirmou as previsões. A defesa de Arthur, liderada por Helena, construiu a imagem de um gênio solitário, um homem que se fez sozinho e que, com visão e trabalho árduo, ergueu um império tecnológico do nada. Eles apresentaram gráficos complexos, depoimentos de especialistas e vídeos corporativos que glorificavam a trajetória de Arthur. Sofia, por sua vez, era retratada como uma mera coadjuvante, alguém que apenas usufruiu do luxo e dos benefícios de ser esposa de um homem bem-sucedido, sem qualquer contribuição intelectual ou prática para a criação da fortuna. O público murmurava, convencido pela narrativa. A história era simples, heróica e fácil de digerir. Arthur, sentado à mesa da defesa, exibia um semblante sério, quase solene, como se estivesse suportando um fardo injusto. Ele trocava olhares com Helena, um entendimento silencioso de que tudo estava indo conforme o planejado. Quando chegou a vez de Sofia falar, o silêncio na sala foi quase absoluto. Todos esperavam um discurso emocional, talvez lágrimas, uma súplica por compaixão. Mas não houve nada disso. Ela se levantou, a pasta velha em suas mãos, e sua voz, embora baixa, ecoou com uma clareza surpreendente. Não havia tremor, nem hesitação. Senhor juiz, ela começou, seus olhos fixos não em Arthur, mas na bancada. A defesa apresentou uma história de genialidade e trabalho árduo. Eu não discuto o trabalho árduo, mas a genialidade e a autoria dessa genialidade é o que está em questão aqui. Ela fez uma pausa e o olhar de Arthur, antes confiante, vacilou por um instante. Helena, ao seu lado, franziu a testa, uma pontada de curiosidade misturada com desdém. Eu provarei, Sofia continuou, sua voz ganhando uma firmeza inesperada, que o império que o Sr. Arthur Mendes diz ser seu está, na verdade,
assentado sobre algo que nunca lhe pertenceu. Eu provarei que ele é uma fraude. A afirmação fria e direta atingiu a sala como um choque. O murmúrio recomeçou, desta vez com um tom de surpresa e incredulidade. Arthur, que até então mantivera uma postura de desinteresse polido, agora a encarava com uma mistura de raiva e confusão. O jogo, ele percebeu, havia mudado, e Sofia, a mulher que ele havia subestimado, estava apenas começando a jogar. Os dias seguintes no tribunal foram um espetáculo de paciência e estratégia por parte de Sofia. Para os observadores desatentos, e até mesmo para a equipe de Arthur, parecia que ela estava perdendo terreno. A doutora Helena Vasconcelos, com sua oratória impecável e sua capacidade de desconstruir argumentos, dominava a sala. Arthur, quando chamado a depor, falava com segurança, explicando códigos complexos, algoritmos intrincados e contando histórias heróicas sobre noites solitárias de trabalho em sua garagem, os primórdios humildes de seu império. Ele pintava um quadro vívido de um visionário solitário, um titã da tecnologia que havia superado todas as adversidades. Sofia, por sua vez, fazia perguntas que pareciam, à primeira vista, ingênuas, quase irrelevantes. Ela questionava detalhes técnicos que pareciam menores, datas de reuniões que não pareciam cruciais, ou a origem de certas ideias que Arthur apresentava como suas. Helena, com um sorriso condescendente, frequentemente interrompia, alegando que as perguntas eram especulativas ou irrelevantes para o mérito do caso. O juiz, por vezes, parecia impaciente, mas permitia que Sofia continuasse, talvez intrigado pela calma inabalável da mulher. Arthur, em seu depoimento, se deleitava em explicar os meandros do sistema que o tornara bilionário, o Nexus, uma plataforma revolucionária que havia transformado a indústria. Ele descrevia a arquitetura do software, os desafios de sua criação, a genialidade por trás de cada linha de código. Sofia ouvia atentamente, seus olhos fixos nele, sem emoção aparente. Cada resposta de Arthur, cada detalhe que ele fornecia, era como uma peça que se encaixava no quebra-cabeça de Sofia, mas não da forma que ele imaginava. A mídia, que antes esperava um massacre, agora se dividia entre o tédio e uma curiosidade crescente. Por que Sofia não estava atacando? Por que ela não apresentava suas próprias provas, se as tinha? A narrativa de Arthur parecia cada vez mais sólida, e a imagem de Sofia como uma mulher frágil e despreparada se consolidava. Mas cada pergunta aparentemente ingênua de Sofia era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente preparada. Ela não estava buscando refutar Arthur diretamente naquele momento. Ela estava coletando informações, mapeando suas mentiras, construindo uma teia de inconsistências que, no momento certo, se desvelaria. Ela o estava deixando falar, o estava deixando se aprofundar em sua própria versão da história, para que a queda fosse ainda mais espetacular. Até que, no que parecia ser mais um dia monótono de depoimentos, Sofia pediu permissão para apresentar uma testemunha. A doutora Helena Vasconcelos arqueou uma sobrancelha, surpresa. Arthur, que estava prestes a sair para o almoço, parou, intrigado. Quem poderia ser? Sofia não tinha uma equipe, não tinha aliados conhecidos. A porta lateral se abriu, e um homem de meia-idade, com óculos grossos e uma postura um tanto curvada, entrou na sala. Ele parecia nervoso, mas determinado. Era Dr. Elias Costa, um professor universitário aposentado, especialista em ciência da computação, que havia sido mentor de Sofia e Arthur nos tempos de faculdade. O choque no rosto de Arthur foi evidente. Ele não esperava por Elias, e o que Elias tinha a dizer mudaria o rumo de tudo. O Dr. Elias Costa, com sua presença discreta, mas carregada de uma autoridade acadêmica inegável, sentou-se na cadeira de testemunhas. O burburinho na sala cessou, substituído por uma tensão palpável. Arthur, visivelmente desconfortável, trocou um olhar rápido com Helena, que agora parecia menos confiante e mais cautelosa. A presença de Elias era um elemento inesperado, uma peça que não se encaixava na narrativa de vitória fácil que eles haviam construído.
Sofia começou seu interrogatório com uma série de perguntas sobre a trajetória acadêmica de Arthur e dela mesma, nos tempos de faculdade. Elias, com uma voz calma e pausada, confirmou que ambos foram seus alunos, destacando o talento promissor de Arthur em negócios e a inteligência excepcional de Sofia em lógica e programação. Ele falou sobre os projetos de pesquisa, as discussões em sala de aula, o ambiente efervescente de inovação que permeava o Departamento de Ciência da Computação. Doutor Costa, Sofia perguntou, sua voz suave, mas carregada de propósito. O senhor se lembra de um projeto específico, um protótipo de sistema de gerenciamento de dados que Arthur e eu desenvolvemos juntos no último ano da faculdade? Elias sorriu levemente. Ah, sim, o projeto Aurora. Lembro-me perfeitamente. Foi um trabalho brilhante, muito à frente de seu tempo. A ideia original era de Arthur, se não me engano, mas a implementação técnica, o coração do algoritmo, era inegavelmente de Sofia. Ela tinha uma capacidade única de traduzir conceitos complexos em código elegante e eficiente. Um murmúrio percorreu a sala. Arthur apertou os punhos sobre a mesa. Helena se inclinou para a frente, seus olhos fixos em Elias, tentando encontrar uma brecha, uma contradição. E o que aconteceu com esse projeto? Aurora? Sofia continuou. Bem, Elias hesitou por um momento. Arthur estava muito empolgado com o potencial comercial. Ele queria transformá-lo em uma startup. Sofia, por outro lado, era mais idealista. Queria publicá-lo em um congresso acadêmico, aprimorá-lo. Houve algumas discussões, se bem me lembro. No fim, Arthur seguiu em frente com a ideia de negócio e Sofia se dedicou a outros projetos acadêmicos. O senhor se lembra de ter visto o código-fonte original do projeto Aurora? Sofia perguntou. Sim, claro. Eu o revisei e dei sugestões. Era um código muito particular, com uma estrutura única, quase uma assinatura de Sofia. Lembro-me de uma função específica, uma espécie de easter egg ou assinatura oculta, que ela inseriu, uma brincadeira entre nós, para provar a autoria caso alguém tentasse plagiar. Era uma frase, um conjunto de caracteres que, quando digitado em um determinado módulo, revelava uma mensagem secreta. A revelação atingiu a sala como um raio. Arthur empalideceu. Helena, pela primeira vez, parecia genuinamente chocada. A assinatura oculta. A brincadeira que Sofia havia inserido anos atrás, por pura precaução e um toque de humor, agora se tornava a chave para desvendar a verdade. E o senhor se lembra dessa frase, doutor? Costa? Sofia perguntou, sua voz agora carregada de uma emoção contida. Elias assentiu, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Lembro-me perfeitamente. Era uma citação de um poema que Sofia adorava na época. A verdade sussurra onde a mentira grita. O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhos se voltaram para Arthur, que agora parecia um homem encurralado. A testemunha inesperada havia aberto uma fenda na muralha de sua credibilidade. E Sofia, com sua calma calculada, estava prestes a derrubar o resto. Com a revelação do Dr. Elias Costa, a atmosfera no tribunal mudou drasticamente. O ar, antes pesado, com a arrogância de Arthur, agora vibrava com uma tensão elétrica. A doutora Helena Vasconcelos, recuperando-se do choque inicial, tentou desqualificar o testemunho de Elias, alegando que eram memórias antigas e imprecisas de um professor aposentado. Mas a calma e a convicção de Elias, somadas à sua reputação ilibada, tornaram sua palavra difícil de ser ignorada. O juiz, com um olhar perspicaz, permitiu que Sofia prosseguisse. Obrigada, Dr. Costa, Sofia disse, dispensando a testemunha com um aceno respeitoso. Ela então se virou para o juiz, sua voz clara e firme. Senhor juiz, com a devida permissão, gostaria de apresentar a prova material que corrobora o testemunho do Dr. Costa e que, acredito, mudará o curso deste julgamento. Um silêncio expectante pairou sobre a sala. Sofia, com um movimento deliberado, abriu sua pasta velha e surrada. De dentro, ela retirou um objeto que parecia deslocado naquele ambiente de alta tecnologia e glamour. Um laptop antigo, visivelmente datado,
com a carcaça um pouco arranhada e o adesivo de uma universidade desbotado na tampa. Era um modelo que remetia aos primórdios da era digital, uma relíquia tecnológica. "Este, senhor juiz", Sofia declarou, erguendo o laptop para que todos pudessem ver. "É o meu laptop pessoal da época da faculdade. Ele foi guardado por anos, intocado, e contém o código-fonte original do Projeto Aurora, o sistema que Arthur Mendes rebatizou de Nexus e que hoje vale bilhões." Um burburinho de incredulidade e espanto varreu a sala. Arthur, que até então tentava manter a compostura, empalideceu ainda mais, seus olhos fixos no laptop como se fosse uma bomba-relógio. Helena, ao seu lado, parecia ter perdido a fala, sua expressão uma mistura de choque e pavor. Sofia pediu permissão para conectar o laptop a um projetor. Com a autorização concedida, um técnico do tribunal, sob a supervisão atenta de Sofia, conectou o aparelho. A tela grande, que antes exibia gráficos corporativos de Arthur, agora mostrava a interface simples e um tanto antiquada do sistema operacional do laptop. "Senhor juiz", Sofia começou, enquanto o técnico abria um diretório de arquivos. "O Dr. Costa mencionou uma função oculta, uma assinatura que eu inseri no código. Esta função só pode ser acessada pelo verdadeiro criador do algoritmo, pois exige uma frase específica, um password que é parte integrante da lógica do sistema, não apenas uma senha de acesso comum." Ela se virou para Arthur, seus olhos encontrando os dele, pela primeira vez com uma intensidade fria. "Arthur, você afirmou ser o único criador do Nexus. Se isso é verdade, você deve ser capaz de acessar esta função oculta. Eu o desafio a fazê-lo." O desafio, lançado com tamanha calma, era devastador. Arthur hesitou, seus olhos desviando do laptop para Helena, que balançava a cabeça negativamente, um aviso silencioso. Mas o juiz, intrigado, interveio. "Senhor Mendes, a corte exige que tente. Se o sistema é seu, não haverá problema." Arthur, com as mãos trêmulas, aproximou-se do laptop. Ele digitou algumas linhas de código, tentou diferentes comandos, mas a função oculta permaneceu inacessível. O suor escorria por sua testa e sua confiança se desintegrava a cada tentativa falha. O silêncio na sala era quase insuportável, quebrado apenas pelo clique das teclas. "Falhou", Sofia declarou, sem um pingo de triunfo na voz, apenas a constatação de um fato. Ela então se aproximou do teclado. "Agora, se me permitem." Com dedos firmes e precisos, Sofia digitou a frase que Elias havia mencionado. "A verdade sussurra onde a mentira grita." No mesmo instante, a tela se transformou. Registros de código, imagens antigas e, para o choque de todos, um vídeo em baixa resolução começou a ser reproduzido. Era um vídeo de 10 anos atrás, mostrando uma Sofia muito mais jovem, sentada em frente a um computador, explicando entusiasmada as linhas de código para um Arthur igualmente jovem que a observava com admiração. A voz dela, vinda do vídeo, explicava cada módulo, cada função, cada inovação do projeto Aurora. A voz dele, no vídeo, elogiava sua genialidade. O homem que se dizia gênio não passava de alguém que roubou o trabalho alheio e construiu sua fortuna sobre uma mentira. O riso morreu na sala. O tribunal estava chocado. O vídeo, com sua qualidade granulada e cores desbotadas, era uma cápsula do tempo que explodiu no presente, revelando uma verdade há muito enterrada. A imagem de uma Sofia jovem, vibrante, explicando com paixão cada linha de código do projeto Aurora, contrastava brutalmente com a figura silenciosa e humilhada que Arthur havia tentado pintar. E a voz dele, vinda do passado, elogiando a genialidade dela, era a prova irrefutável de sua fraude. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido do projetor. Arthur estava petrificado, seus olhos fixos na tela, o rosto pálido e suado. A máscara de confiança havia se estilhaçado, revelando um homem encurralado, exposto. A doutora Helena Vasconcelos, ao seu lado, estava chocada, sua postura antes imponente, agora curvada em derrota.
Ela sabia que não havia defesa contra aquilo. A prova era inegável. A confissão, ainda que do passado, era dele mesmo. Quando o vídeo terminou, a tela voltou a exibir o código-fonte, agora com uma mensagem oculta que dizia: "Este trabalho é fruto da mente de Sofia Mendes, que a verdade prevaleça." A voz de Sofia, que antes ecoava no vídeo, agora ressoava na sala. Não como a de uma vítima, mas como a de uma autora, a verdadeira criadora de sua própria história e do império que Arthur havia usurpado. "Senhor juiz", Sofia declarou, sua voz firme e carregada de uma dignidade recém-descoberta. "As provas são claras. O projeto Aurora, que se tornou o Nexus, foi concebido e codificado por mim. Arthur Mendes, meu ex-marido, apropriou-se indevidamente da minha propriedade intelectual, rebatizando-a e construindo sua fortuna sobre uma mentira." O juiz, um homem de semblante austero, observava Arthur com uma expressão de desaprovação. Ele bateu o martelo e o som seco ecoou pelo tribunal. "Ordem na corte! Ordem!" Após um breve recesso para a deliberação, o juiz retornou, sua voz grave e solene. "Diante das evidências irrefutáveis apresentadas pela senhora Sofia Mendes, incluindo o testemunho do Dr. Elias Costa e a prova material do código-fonte original com sua função de autoria oculta, este tribunal não pode ignorar a fraude. O pacto antinupcial assinado sob a premissa de que o Sr. Arthur Mendes era o único criador e proprietário do sistema Nexus é declarado nulo por fraude." Um suspiro coletivo percorreu a sala. Arthur cambaleou, como se tivesse levado um golpe físico. "Mais do que isso", o juiz continuou, sua voz ganhando força, "a propriedade intelectual do sistema Nexus, e consequentemente o controle majoritário da empresa que o detém, pertencem de direito à senhora Sofia Mendes." O império mudou de mãos. A decisão do juiz caiu como uma bomba. As câmeras dispararam, os jornalistas se agitaram, e o burburinho se transformou em um clamor de choque e surpresa. O homem que havia rido da esposa, que a havia subestimado e humilhado, agora via seu império desmoronar diante de seus olhos, em rede nacional. Sofia permaneceu de pé, sua postura ereta, um brilho de satisfação discreta em seus olhos. Não era a vingança que a movia, mas a justiça. Ela havia recuperado não apenas o que era seu por direito, mas também sua voz, sua dignidade e sua própria história. Arthur, antes intocável, agora era apenas um homem derrotado, com o peso da própria queda sobre os ombros. O riso dele havia morrido, substituído pelo silêncio ensurdecedor de sua ruína. A saída do tribunal foi um turbilhão. Sofia, antes invisível, agora era o centro das atenções. Os flashes das câmeras a cegavam, os microfones se estendiam em sua direção e as perguntas dos jornalistas se atropelavam, buscando uma declaração, uma emoção, qualquer coisa que pudesse alimentar a sede de notícias. Ela, no entanto, manteve a mesma calma que a acompanhara durante todo o processo. Não havia euforia, nem um sorriso de triunfo, apenas a serenidade de quem havia cumprido uma missão. Arthur, por outro lado, foi escoltado para fora por sua equipe, seu rosto contorcido em uma mistura de fúria e humilhação. Ele tentou evitar as câmeras, mas era impossível. As imagens de sua derrota seriam transmitidas para o mundo, a prova viva de sua queda. A doutora Helena Vasconcelos, com a carreira manchada pela derrota inesperada, o seguia de perto, seu semblante sombrio. O homem que havia prometido a Sofia que ela sairia sem nada, agora se via despojado de seu império, de sua reputação, de sua própria narrativa. Sofia, em uma breve declaração à imprensa, apenas disse: "A justiça foi feita. Este é um lembrete de que a verdade sempre encontra seu caminho, não importa o quão profunda seja a mentira." Suas palavras, simples e diretas, ecoaram com uma força que desarmou até os jornalistas mais cínicos. Ela não buscou vingança, mas justiça, e essa distinção era crucial. Nos meses que se seguiram, o mundo testemunhou a transformação de um império. Sob a nova liderança de Sofia, a empresa, antes conhecida como Nexus Tech, passou por uma reformulação completa. O nome foi mudado para Aurora Solutions,
uma homenagem sutil ao projeto original e ao novo amanhecer que a empresa vivia. Os valores foram redefinidos, com ênfase na ética, na inovação genuína e na valorização do talento individual. Sofia não se tornou uma figura pública extravagante. Ela era uma líder discreta, mas visionária. Sua primeira ação foi reconhecer publicamente a equipe original que havia trabalhado no projeto Aurora com ela, muitos dos quais haviam sido marginalizados ou demitidos por Arthur. Ela implementou políticas de transparência e meritocracia, criando um ambiente onde a criatividade e a colaboração floresciam. A Aurora Solutions rapidamente se tornou um símbolo de como uma empresa de tecnologia poderia ser bem-sucedida sem comprometer seus princípios. Enquanto isso, Arthur enfrentava as consequências de suas ações. A fraude não se limitou apenas ao divórcio. Investigações subsequentes revelaram outras irregularidades financeiras e éticas em sua gestão. Ele, antes intocável, acabou enfrentando acusações criminais por fraude e apropriação indébita. Sua fortuna foi congelada, seus bens, em grande parte, confiscados para compensar os danos causados. Ele ficou com aquilo que disse que Sofia merecia: um carro velho e o peso esmagador da própria queda, mas também a vergonha pública e a ruína legal. Sofia, antes invisível, tornou-se uma referência mundial, não apenas como uma empresária de sucesso, mas como um exemplo de resiliência, integridade e inteligência. Ela provou que a força não reside na ostentação ou na agressividade, mas na verdade e na capacidade de se defender com dignidade. O riso de Arthur, aquele riso de desprezo no restaurante, havia sido o catalisador de sua própria destruição. Ele riu quando ela se defendeu sozinha. Riu até descobrir, tarde demais, que havia subestimado a única pessoa que realmente sabia como tudo foi construído. E essa pessoa, agora, estava reconstruindo tudo, mas à sua própria maneira. A ascensão de Sofia e a queda de Arthur não foram eventos isolados, mas o epicentro de uma série de ondas que se espalharam por todo o ecossistema tecnológico e empresarial. A história de Sofia, a mulher que desmascarou um bilionário, tornou-se um estudo de caso em universidades e um tema de debate em conferências sobre ética e inovação. Ela, que sempre preferiu o anonimato dos bastidores, viu-se catapultada para o centro das atenções, mas soube usar essa plataforma com sabedoria. A Aurora Solutions, sob sua liderança, não apenas recuperou a reputação, mas a superou. A empresa lançou novas iniciativas de responsabilidade social, investindo em educação tecnológica para comunidades carentes e promovendo a diversidade no setor. Sofia, com sua visão clara e sua abordagem colaborativa, transformou a cultura corporativa, provando que é possível ser lucrativo e ético ao mesmo tempo. Ela não buscava apenas o sucesso financeiro, mas um impacto positivo duradouro. Enquanto isso, Arthur definhava. O carro velho que ele havia destinado a Sofia era, ironicamente, um dos poucos bens que lhe restaram após o confisco e as multas. Ele tentou se reerguer, lançar novos projetos, mas sua reputação estava em frangalhos. Ninguém confiava nele. Os investidores se afastaram, os talentos o evitavam, e a mídia, que antes o idolatrava, agora o retratava como um pária. A imagem do gênio solitário havia sido substituída pela do trapaceiro, do plagiador. A vida de Arthur se tornou um inferno particular. Ele se viu isolado, abandonado pelos mesmos amigos e parceiros que o bajulavam em seus dias de glória. A mansão, os jatos particulares, as festas luxuosas, tudo se foi. Ele morava em um apartamento modesto, assombrado pelas lembranças de um império que ele acreditava ter construído sozinho, mas que, na verdade, havia roubado. A cada notícia sobre o sucesso da Aurora Solutions, a cada prêmio que Sofia recebia, a cada artigo que elogiava sua integridade, a ferida de Arthur se aprofundava. Sofia, por outro lado, encontrou uma nova plenitude. Ela não apenas recuperou sua propriedade intelectual, mas também sua paixão pela programação e pela inovação. Ela voltou a codificar,
a se envolver diretamente no desenvolvimento de novos produtos, sentindo a mesma alegria que sentia nos tempos de faculdade. O Dr. Elias Costa, seu antigo mentor, tornou-se um conselheiro próximo na Aurora Solutions e a empresa se beneficiou imensamente de sua sabedoria e experiência. A história de Sofia e Arthur se tornou um conto de advertência para muitos no Vale do Silício e além. Um lembrete de que o sucesso construído sobre a mentira é frágil e que a verdadeira força reside na autenticidade e na integridade. Sofia não precisou de um exército de advogados caros para vencer. Ela precisou apenas de sua inteligência, sua paciência e a verdade. E no final, a verdade foi a arma mais poderosa de todas. O riso de Arthur, um dia tão alto e confiante, agora era apenas um eco distante, abafado pelo estrondo do seu próprio colapso. A vida de Sofia, embora agora pública e repleta de responsabilidades, encontrou um novo ritmo. Ela se dedicava à Aurora Solutions com uma energia renovada, mas também reservava tempo para si. Aquele pequeno apartamento, que fora seu quartel-general durante a batalha legal, tornou-se seu refúgio pessoal, um lugar onde ela podia se desconectar do mundo corporativo e se reconectar com suas paixões. Ela voltou a ler os poemas que tanto amava, a estudar novas linguagens de programação por puro prazer e a passar horas em seu jardim vertical, cultivando ervas e flores. Apesar do sucesso estrondoso, Sofia manteve sua essência. Ela não se deixou seduzir pelo glamour ou pela ostentação. Seus carros eram práticos, suas roupas, elegantes, mas discretas. Ela valorizava a substância sobre a aparência, a autenticidade sobre a superficialidade. Sua equipe a admirava não apenas por sua inteligência e visão, mas por sua humildade e por tratar a todos com respeito, independentemente de sua posição. Ela era uma líder que inspirava, não que intimidava. Um dos projetos mais ambiciosos da Aurora Solutions, sob a gestão de Sofia, foi a criação de uma fundação dedicada a apoiar jovens talentos em tecnologia, especialmente aqueles de origens desfavorecidas. A Fundação Aurora oferecia bolsas de estudo, mentoria e acesso a recursos de ponta, com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento e à inovação. Sofia via na fundação uma forma de retribuir à sociedade e de garantir que outras mentes brilhantes não tivessem seus talentos roubados ou ignorados, como quase aconteceu com ela. A fundação rapidamente ganhou reconhecimento global, atraindo parcerias com universidades e empresas que compartilhavam da mesma visão. Sofia, em suas palestras e aparições públicas, sempre enfatizava a importância da ética na tecnologia e a necessidade de construir um futuro mais justo e inclusivo. Ela se tornou uma voz influente, uma defensora da integridade em um setor muitas vezes criticado por sua ambição desenfreada. Enquanto a estrela de Sofia brilhava cada vez mais forte, a de Arthur se apagava na escuridão. Ele havia perdido o apartamento modesto e agora vivia de favor na casa de um parente distante, um primo que mal o suportava. Seus dias eram preenchidos com a amargura do arrependimento e a humilhação de sua nova realidade. Ele tentava culpar Sofia, o juiz, a mídia, o mundo inteiro por sua desgraça, mas no fundo, uma voz persistente em sua mente o lembrava de sua própria arrogância, de seu próprio erro fatal. Ele via as notícias sobre Sofia, sobre a Aurora Solutions, sobre a Fundação Aurora, e cada reportagem era um punhal em seu coração. A mulher que ele havia descartado como uma relíquia do passado havia se tornado o futuro, enquanto ele, o gênio, era agora uma relíquia de um passado de mentiras. O riso que ele havia soltado no restaurante, aquele riso de desprezo, agora o assombrava, transformado em um lamento silencioso e amargo. Ele havia subestimado Sofia, e essa subestimação custou-lhe tudo. E o pior de tudo, ele sabia que não havia volta. Apesar de toda a sua resiliência e sucesso, Sofia carregava consigo as cicatrizes de sua jornada. A traição de Arthur havia deixado uma marca profunda, uma desconfiança sutil que a acompanhava em suas relações pessoais e profissionais.
Ela se tornou mais cautelosa, mais observadora, sempre atenta aos sinais, aos pequenos detalhes que poderiam revelar intenções ocultas. Essa vigilância, embora protetora, também a mantinha em uma certa distância emocional, um muro invisível que ela construiu ao redor de si. Seu relacionamento com o Dr. Elias Costa, no entanto, era uma exceção. Elias, com sua sabedoria e sua lealdade inabalável, tornou-se uma figura paterna para Sofia, um confidente e um porto seguro. Ele a ajudava a navegar pelas complexidades do mundo corporativo e a lidar com a pressão da fama, sempre com conselhos ponderados e uma perspectiva equilibrada. A presença de Elias era um lembrete constante de que nem todos eram como Arthur, de que a integridade ainda existia. A Aurora Solutions continuava a prosperar, expandindo suas operações para novos mercados e lançando produtos inovadores que realmente faziam a diferença na vida das pessoas. Sofia insistia que a tecnologia deveria servir à humanidade e não o contrário. Essa filosofia se refletia em cada projeto, desde aplicativos educacionais acessíveis até soluções de saúde digital que alcançavam áreas remotas. A empresa não era apenas um negócio, era um movimento. Um dia, durante uma reunião de planejamento estratégico, um dos jovens engenheiros da equipe de Sofia apresentou uma ideia audaciosa para um novo sistema operacional, algo que prometia revolucionar a interação entre humanos e máquinas. O projeto era ambicioso, complexo e exigiria anos de pesquisa e desenvolvimento. Sofia ouviu atentamente, seus olhos brilhando com a mesma paixão que a impulsionava nos tempos do Projeto Aurora. É uma ideia brilhante, Lucas, ela disse ao jovem engenheiro, um brilho de admiração em seu olhar. Mas é um caminho longo e cheio de desafios. Você está pronto para isso? Lucas, com a empolgação da juventude, assentiu vigorosamente. Estou, Sofia. Acredito que podemos fazer a diferença. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava em público. Então, vamos em frente. Mas lembre-se, Lucas, a verdadeira inovação não está apenas na criação, mas na integridade com que se constrói. E a autoria, a originalidade, são inegociáveis. A conversa era um eco sutil de seu próprio passado, um lembrete da lição amarga que ela havia aprendido. Ela estava determinada a proteger seus talentos e os talentos de sua equipe, garantindo que a história de Arthur nunca se repetisse sob sua guarda. A Aurora Solutions não seria apenas um farol de inovação, mas também um bastião de ética, um lugar onde a criatividade era celebrada e a verdade sempre honrada. Sofia havia transformado sua dor em propósito, sua humilhação em uma força motriz para um futuro melhor. Enquanto Sofia construía um legado de inovação e ética, Arthur afundava cada vez mais em um abismo de desespero e ressentimento. A vida na casa do primo era insuportável. Cada olhar, de pena, cada sussurro sobre seu passado glorioso e sua queda vergonhosa era um tormento. Ele passava os dias em frente à televisão, assistindo aos noticiários que, invariavelmente, traziam alguma reportagem sobre o sucesso de Sofia ou da Aurora Solutions. Cada imagem dela, cada palavra de elogio, era um lembrete cruel do que ele havia perdido e do que ele havia se tornado. A amargura corroía Arthur por dentro. Ele se recusava a aceitar a responsabilidade por seus atos, preferindo culpar Sofia por sua vingança cruel. Em sua mente distorcida, ele era a vítima e ela a algoz. Ele fantasiava, com formas de se reerguer, de provar que era o verdadeiro gênio, de destruir a reputação de Sofia. Mas eram apenas fantasias vazias, pois ele não tinha mais os recursos, o apoio ou a credibilidade para sequer começar. Um dia, enquanto revirava caixas antigas em busca de algo que pudesse ter valor, Arthur encontrou um álbum de fotos empoeirado. Era o álbum do casamento, repleto de imagens de um tempo em que ele e Sofia pareciam genuinamente felizes. Ele viu fotos dela, sorrindo, com os olhos cheios de admiração por ele. Viu fotos deles juntos nos primeiros anos da startup, trabalhando lado a lado, compartilhando sonhos e pizzas frias.
Uma pontada de algo que se assemelhava a arrependimento perfurou seu coração endurecido. Ele se lembrou da Sofia que o amava, que acreditava nele, que o apoiava incondicionalmente, a Sofia que, em sua ingenuidade, havia compartilhado seu talento mais precioso com ele. Ele se lembrou do brilho nos olhos dela, quando ela lhe mostrava uma nova linha de código, uma solução elegante para um problema complexo, e ele se lembrou de como ele havia gradualmente sufocado esse brilho, até que ela se tornasse a sombra silenciosa que ele esperava que ela fosse. Mas o arrependimento foi fugaz, rapidamente substituído pela raiva. Raiva de si mesmo por ter sido tão descuidado, por ter deixado uma assinatura oculta em seu próprio império. Raiva de Sofia por ter sido tão inteligente, tão paciente, tão implacável em sua busca pela verdade. Ele amassou a foto do casamento, jogando-a no lixo com um gesto de desprezo. Ela me destruiu. Ele murmurou para si mesmo, ignorando a verdade inconveniente de que ele havia sido o arquiteto de sua própria ruína. Enquanto Arthur se afogava em sua própria miséria, Sofia, sem saber do tormento dele, continuava a olhar para a frente. O projeto do novo sistema operacional, liderado por Lucas, avançava a passos largos. Sofia estava mais envolvida do que nunca, orientando a equipe, resolvendo problemas complexos e garantindo que cada etapa do desenvolvimento fosse transparente e ética. Ela havia transformado a dor do passado em uma força motriz para um futuro onde a integridade e a inovação andavam de mãos dadas. A cada novo desafio superado, a cada nova conquista da Aurora Solutions, Sofia sentia que estava, de alguma forma, reescrevendo não apenas sua própria história, mas também a narrativa de um setor inteiro. A ascensão da Aurora Solutions sob a batuta de Sofia não passou despercebida pelos grandes players do mercado. Concorrentes que antes viam Arthur como um adversário a ser batido, agora observavam Sofia com uma mistura de respeito e cautela. Sua abordagem ética e transparente, aliada à sua inegável genialidade tecnológica, estava redefinindo os padrões da indústria. Não era apenas uma questão de produtos inovadores, mas de uma nova forma de fazer negócios. Ofertas de aquisição começaram a surgir. Propostas tentadoras de conglomerados gigantes que queriam absorver a Aurora Solutions e seu modelo de sucesso. Sofia, no entanto, recusava todas elas. Ela não estava interessada em vender sua visão ou em diluir os valores que havia tão arduamente estabelecido. A Aurora Solutions era mais do que uma empresa, era um manifesto, e ela não permitiria que se tornasse apenas mais uma engrenagem em uma máquina maior. Não se trata apenas de dinheiro, ela explicava a seus conselheiros, incluindo o Dr. Elias Costa, que apoiava sua decisão. Trata-se de propósito. Construímos algo que vai além do lucro. Queremos inspirar. Queremos mudar a forma como a tecnologia é percebida e utilizada. Isso não tem preço. A recusa de Sofia em vender a empresa, mesmo diante de ofertas bilionárias, solidificou ainda mais sua reputação como uma líder com princípios inabaláveis. A mídia a aclamava como uma visionária e sua história continuava a inspirar milhões. Ela era a prova viva de que é possível ter sucesso sem comprometer a alma. Enquanto Sofia navegava por esse novo cenário de reconhecimento e poder, Arthur, em seu exílio autoimposto, observava tudo com uma inveja corrosiva. Ele lia as notícias sobre as recusas de Sofia, sobre as novas parcerias da Aurora Solutions, sobre os prêmios que ela recebia, e cada manchete era um lembrete de sua própria insignificância. Ele se sentia um fantasma, assombrando as margens de um mundo que um dia fora seu. A raiva de Arthur, antes direcionada a Sofia, começou a se voltar para si mesmo. Não era um arrependimento genuíno, mas uma frustração profunda por ter sido tão tolo, tão cego em sua arrogância. Ele se lembrava das conversas com Sofia nos primeiros dias, quando ela o alertava sobre a importância da ética, da originalidade. Ele havia rido dela então, descartando suas preocupações como idealismo ingênuo. Agora, esse idealismo era a base de um império que ele havia perdido. Ele tentou, em um último e desesperado esforço,
entrar em contato com alguns de seus antigos contatos, na esperança de que alguém pudesse lhe dar uma chance, um pequeno investimento para um novo projeto. Mas as portas estavam fechadas. Seu nome era sinônimo de fraude, e ninguém queria se associar a ele. A advogada Helena Vasconcelos, que havia sido sua aliada, agora se recusava a atender suas ligações. Ele estava sozinho, completamente isolado. Sofia, por sua vez, continuava a construir. O novo sistema operacional, batizado de Luminar, estava em fase avançada de desenvolvimento. A equipe de Lucas, sob a orientação de Sofia, havia superado inúmeros desafios técnicos e o protótipo já demonstrava um potencial revolucionário. Sofia via no Luminar não apenas um produto, mas um símbolo de sua jornada, um farol de luz que emergia das sombras do passado. Ela havia transformado a escuridão em uma nova aurora e estava pronta para iluminar o mundo com ela. O lançamento do Luminar foi um evento global, transmitido ao vivo para milhões de pessoas. Sofia, no palco, não exibia a grandiosidade performática de um CEO tradicional, mas a calma e a clareza de uma visionária. Ela apresentou o sistema operacional com uma paixão contida, explicando não apenas suas funcionalidades inovadoras, mas também a filosofia por trás de sua criação: acessibilidade, privacidade e empoderamento do usuário. O Luminar prometia ser mais do que um software. Era uma ferramenta para reconectar as pessoas com a tecnologia de uma forma mais humana e ética. A recepção foi estrondosa. Críticos e usuários aclamaram o Luminar como um divisor de águas, um sopro de ar fresco em um mercado dominado por gigantes. As ações da Aurora Solutions dispararam e a empresa consolidou sua posição como uma força inovadora e moralmente responsável. Sofia, mais uma vez, provou que a integridade e a genialidade podiam andar de mãos dadas e que o sucesso verdadeiro não precisava ser construído sobre atalhos ou fraudes. Enquanto o mundo celebrava Sofia, Arthur assistia ao lançamento do Luminar de um café barato em uma televisão de tubo velha e chiando. Cada aplauso, cada elogio, a visão de Sofia, era um golpe em seu ego já fraturado. Ele via a mulher que ele havia descartado como uma relíquia brilhar mais intensamente do que ele jamais havia brilhado, mesmo em seu auge. A ironia era cruel. O sistema que ela apresentava ao mundo era, em essência, a evolução daquele projeto Aurora que ele havia roubado e rebatizado. A amargura de Arthur se transformou em uma obsessão doentia. Ele começou a passar horas na internet, vasculhando fóruns e notícias antigas, buscando qualquer falha, qualquer deslize na trajetória de Sofia que pudesse usar contra ela. Ele se agarrava à esperança de encontrar algo, qualquer coisa que pudesse manchar a imagem dela e, por consequência, reabilitar a sua própria. Mas não encontrava nada. A reputação de Sofia era impecável, construída sobre uma base sólida de trabalho árduo e honestidade. A doutora Helena Vasconcelos, que havia se afastado completamente de Arthur, tentava reconstruir sua própria carreira, agora com um foco maior em casos de propriedade intelectual e ética corporativa. A derrota, no caso de Sofia, havia sido um golpe duro, mas também um catalisador para uma reavaliação de seus próprios valores. Ela, que antes via a lei como um jogo de poder, agora compreendia a importância da verdade. Sofia, alheia à obsessão de Arthur, continuava a focar no futuro. O sucesso do Luminar abriu novas portas para a Aurora Solutions, permitindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento ainda mais ambiciosos. Ela estava particularmente interessada em projetos de inteligência artificial que pudessem ser usados para o bem social, como diagnósticos médicos mais precisos e sistemas de educação personalizados. Em uma entrevista a uma revista de tecnologia, Sofia foi questionada sobre o que a motivava. Ela sorriu, um brilho pensativo em seus olhos. Acredito que a tecnologia tem o poder de transformar vidas, mas esse poder vem com uma grande responsabilidade. Minha motivação é garantir que essa transformação seja para o bem, que seja ética e que seja acessível a todos. E, acima de tudo, que seja construída sobre a verdade.
Suas palavras eram um testamento silencioso à sua jornada, um lembrete de que, mesmo nas maiores adversidades, a integridade e a paixão podem prevalecer, e que o riso de desprezo de um homem arrogante pode, paradoxalmente, ser o estopim para a ascensão de uma verdadeira visionária. A vida de Sofia, embora repleta de conquistas e reconhecimento, não era isenta de desafios. A pressão de liderar uma empresa global com uma filosofia tão distinta era imensa. Havia a constante necessidade de inovar, de manter a equipe motivada e de proteger a Aurora Solutions dos ataques de concorrentes que nem sempre jogavam limpo. Sofia, no entanto, havia aprendido a navegar por essas águas turbulentas com uma serenidade impressionante. Ela delegava com sabedoria, confiava em sua equipe e, acima de tudo, mantinha-se fiel aos seus princípios. Um dos maiores desafios era a manutenção da cultura da empresa. Com o crescimento exponencial, havia o risco de que os valores originais se diluíssem. Sofia implementou programas de mentoria interna, workshops de ética e um sistema de feedback aberto que garantia que a voz de cada funcionário fosse ouvida. Ela acreditava que uma empresa forte era construída de dentro para fora, com base na confiança e no respeito mútuo. O Dr. Elias Costa, que agora era o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Aurora Solutions, era seu braço direito. Juntos eles formavam uma dupla formidável, combinando a visão estratégica de Sofia com a profundidade técnica e a sabedoria de Elias. Ele a ajudava a manter os pés no chão, a lembrar-se de onde veio e a nunca perder de vista o propósito maior da empresa. Enquanto Sofia consolidava seu império de ética e inovação, Arthur continuava sua espiral descendente. A obsessão por Sofia e pela Aurora Solutions o consumia. Ele passava seus dias em bibliotecas públicas, acessando computadores velhos, ou em cafés com Wi-Fi gratuito, pesquisando incansavelmente. Ele não buscava mais uma forma de se reerguer, mas de derrubar Sofia. A inveja havia se transformado em um ódio profundo e irracional. Ele tentou por diversas vezes entrar em contato com jornalistas, oferecendo informações exclusivas sobre Sofia, na esperança de que pudessem desenterrar algum escândalo. Mas suas histórias eram incoerentes, baseadas em teorias da conspiração e em sua própria amargura. Os jornalistas, que antes o procuravam, agora o evitavam, cientes de sua instabilidade. Sua credibilidade era zero. Em um momento de desespero, Arthur chegou a enviar e-mails anônimos para a Aurora Solutions, contendo ameaças veladas e acusações infundadas contra Sofia. A equipe de segurança da empresa, alertada pela persistência e pelo tom dos e-mails, investigou a origem e rapidamente rastreou as mensagens até um computador público em uma biblioteca. Embora não houvesse provas concretas de que Arthur era o remetente, a equipe de Sofia reforçou a segurança, ciente de que a fama trazia consigo seus próprios perigos. Sofia, informada sobre os e-mails, sentiu uma pontada de tristeza. Não por medo, mas pela constatação da profundidade da ruína de Arthur. Ela havia esperado que, com o tempo, ele pudesse encontrar alguma paz, alguma forma de reconstruir sua vida. Mas parecia que ele estava preso em um ciclo de autodestruição. Ela não sentia mais raiva, apenas uma melancolia pela pessoa que ele havia se tornado. Apesar das sombras do passado, Sofia continuava a brilhar. Ela estava prestes a lançar uma nova iniciativa global da Fundação Aurora, um programa que levaria a educação tecnológica para milhões de crianças em países em desenvolvimento. Era um projeto ambicioso, que exigiria toda a sua dedicação e paixão. E, enquanto Arthur se afogava em sua própria escuridão, Sofia estava ocupada acendendo novas luzes pelo mundo. A Fundação Aurora, sob a liderança de Sofia, estava prestes a embarcar em seu projeto mais ambicioso, a implementação de centros de tecnologia comunitários em diversas regiões carentes do globo. A ideia era não apenas fornecer acesso a computadores e internet, mas também a um currículo de programação e pensamento computacional adaptado às realidades locais, capacitando jovens a se tornarem criadores, e não apenas consumidores de tecnologia.
Sofia via nisso uma forma de democratizar o futuro, de dar voz e ferramentas a quem mais precisava. Para financiar essa iniciativa colossal, Sofia organizou uma conferência global de tecnologia e filantropia, convidando líderes de empresas, governos e organizações não governamentais. O evento, batizado de Aurora Summit, seria uma plataforma para discutir o papel da tecnologia na construção de um mundo mais equitativo e sustentável. Sofia seria a palestrante principal, compartilhando sua visão e inspirando outros a se juntarem à causa. A preparação para o Summit era intensa. Sofia trabalhava incansavelmente, revisando apresentações, coordenando equipes e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Ela estava mais do que nunca focada em seu propósito, em transformar a adversidade que enfrentou em uma força para o bem maior. O Dr. Elias Costa, como sempre, estava ao seu lado, oferecendo apoio técnico e moral e garantindo que a tecnologia por trás dos centros comunitários fosse robusta e acessível. Enquanto Sofia se dedicava a esse empreendimento altruísta, Arthur, em sua miséria, encontrou um novo e sombrio propósito. Os e-mails anônimos para a Aurora Solutions haviam sido apenas o começo. Ele começou a frequentar os arredores do prédio da empresa, observando a rotina de Sofia, tentando identificar padrões, vulnerabilidades. Sua obsessão havia escalado para um nível perigoso, transformando-o em um stalker, um fantasma que se recusava a desaparecer. Ele não tinha um plano concreto, apenas a vaga ideia de que, se pudesse encontrar alguma falha na segurança de Sofia, alguma forma de expô-la, ele poderia, de alguma forma, reverter sua própria desgraça. Ele se convenceu de que Sofia era uma fraude, uma hipócrita que usava a fachada de altruísmo para esconder seus próprios segredos. Em sua mente distorcida, ele era o herói que desmascararia a vilã. Um dia, enquanto Sofia saía de uma reunião tardia, Arthur a viu entrar em seu carro. Ele a seguiu discretamente, mantendo uma distância segura. O carro de Sofia, um modelo elétrico discreto, a levou para seu pequeno apartamento, o mesmo refúgio que ela havia usado durante o divórcio. Arthur observou as luzes se acenderem, sentindo uma pontada de raiva e familiaridade. Ele se lembrava daquele lugar, do silêncio dela, do que ele havia interpretado como rendição. Ele permaneceu ali por horas, observando a janela iluminada, alimentando sua fantasia de vingança. A escuridão da noite parecia envolver sua própria escuridão interior. Ele não sabia que dentro daquele apartamento, Sofia estava revisando os últimos detalhes de sua apresentação para o Aurora Summit, uma apresentação que falaria sobre a importância da integridade e da verdade na construção de um futuro melhor. O contraste entre os dois, um imerso na luz do propósito e o outro na sombra da obsessão, nunca foi tão gritante. E o caminho de Arthur, cada vez mais sombrio, estava prestes a levá-lo a um ponto sem retorno. O dia do Aurora Summit chegou, trazendo consigo uma energia vibrante e uma expectativa palpável. O centro de convenções estava repleto de delegados de todo o mundo, ansiosos para ouvir Sofia e testemunhar o lançamento da iniciativa global da Fundação Aurora. A segurança era discreta, mas rigorosa, ciente da visibilidade do evento e da presença de figuras importantes. Sofia, nos bastidores, exibia uma calma impressionante, a mesma que a acompanhara no tribunal. Ela revisava suas anotações pela última vez, sentindo a emoção de estar prestes a compartilhar sua visão com o mundo. Enquanto isso, Arthur, impulsionado por sua obsessão, havia conseguido se infiltrar no evento. Ele havia forjado uma credencial de imprensa, usando suas antigas habilidades de manipulação e uma dose de sorte. Seu plano não era claro, mas a raiva e a inveja o impulsionavam. Ele queria estar lá, queria ver Sofia brilhar para, de alguma forma, encontrar uma falha, um momento de vulnerabilidade que pudesse explorar. Ele se misturou à multidão, seus olhos fixos no palco, esperando o momento em que Sofia apareceria. Quando Sofia subiu ao palco, a plateia irrompeu em aplausos. Ela caminhou até o púlpito, seu semblante sereno,
mas seus olhos irradiando uma determinação inabalável. Ela começou sua apresentação falando sobre a importância da educação, da inclusão e do poder transformador da tecnologia quando usada para o bem. Ela compartilhou histórias inspiradoras de jovens que já haviam sido impactados pelos programas piloto da Fundação Aurora, e a plateia estava cativada. Arthur, no meio da multidão, sentia um nó no estômago. A cada palavra de Sofia, a cada imagem de crianças sorrindo em frente a computadores, a cada aplauso da plateia, sua raiva crescia. Ele se sentia diminuído, insignificante. A mulher que ele havia humilhado estava ali, no auge de seu poder e influência, enquanto ele era um fantasma, um intruso em seu próprio passado. Em um momento da apresentação, Sofia fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. Acredito que a verdadeira inovação não está apenas em criar algo novo, mas em criar algo que seja justo, que seja acessível e que seja construído sobre a verdade, ela disse, sua voz ressoando com clareza. Houve um tempo em que eu duvidei que a verdade pudesse prevalecer, mas aprendi que ela sempre encontra seu caminho, não importa o quão profunda seja a mentira. As palavras de Sofia, embora genéricas para a maioria da plateia, atingiram Arthur como um raio. Ele sentiu que ela estava falando diretamente com ele, que ela sabia que ele estava ali. A paranoia o consumiu. Em um impulso irracional, ele se levantou empurrando as pessoas ao seu redor e começou a gritar. Ela é uma fraude. Ela roubou tudo de mim. Ela é uma mentirosa. O caos irrompeu na plateia. As câmeras se viraram para Arthur. Os seguranças correram em sua direção. Sofia no palco parou de falar, seus olhos fixos na figura desgrenhada e furiosa de Arthur. Não havia surpresa em seu olhar, apenas uma profunda tristeza. Ela o havia visto afundar, e agora ele estava ali, no fundo do poço, expondo sua própria ruína para o mundo. Os seguranças alcançaram Arthur, que resistia, gritando acusações incoerentes. Ele foi arrastado para fora do salão, sua voz se perdendo no burburinho da multidão chocada. O evento, por um momento, foi interrompido pelo espetáculo patético de sua queda final. Sofia permaneceu em silêncio no palco, observando a saída de Arthur. Quando o tumulto diminuiu, ela se virou para a plateia, que a observava com uma mistura de choque e preocupação. Ela respirou fundo, e sua voz, embora um pouco mais suave, manteve sua firmeza. Como eu estava dizendo, ela continuou, sem fazer menção direta ao incidente, a verdade sempre encontra seu caminho. E é sobre essa verdade, sobre a integridade e sobre a esperança que construímos o futuro. A plateia, em um gesto de apoio e admiração, irrompeu em aplausos ainda mais fortes do que antes. Sofia havia transformado um momento de caos em uma reafirmação de seus princípios. Arthur, em sua tentativa desesperada de destruí-la, havia apenas servido para solidificar ainda mais a imagem de Sofia como uma líder inabalável, uma mulher que, mesmo diante da adversidade mais pessoal, mantinha sua dignidade e seu propósito. O riso de desprezo de Arthur havia se transformado em um grito de desespero, e esse grito, ironicamente, apenas amplificou a voz de Sofia. O incidente no Aurora Summit, embora chocante, durou apenas alguns minutos. A equipe de segurança agiu com eficiência e Arthur foi rapidamente removido do salão, sua voz furiosa abafada pelas portas que se fecharam. Sofia, com uma calma quase sobrenatural, retomou sua apresentação e a plateia, em um ato de solidariedade e admiração, a aplaudiu de pé. O que poderia ter sido um desastre de relações públicas, transformou-se em um testemunho da resiliência e da dignidade de Sofia. A notícia do ocorrido se espalhou como um incêndio. Os canais de notícias, que transmitiam o Summit ao vivo, capturaram cada segundo do colapso de Arthur. As manchetes do dia seguinte eram unânimes. O magnata caído, Arthur Mendes em colapso público no evento de Sofia. A verdade prevalece. Sofia Mendes mantém a composição diante do ataque de ex-marido. A imagem de Arthur, desgrenhado e gritando acusações infundadas, contrastava brutalmente com a serenidade de Sofia no palco. Arthur foi detido
e enfrentou acusações de invasão de propriedade, perturbação da ordem e assédio. Sua tentativa desesperada de manchar a reputação de Sofia resultou apenas em sua própria humilhação final e em mais problemas legais. Ele foi levado para uma avaliação psiquiátrica, onde sua paranoia e seu ressentimento foram diagnosticados como um transtorno de personalidade agravado pela queda de seu império. O homem que um dia foi um bilionário influente, agora era um paciente, isolado e consumido por suas próprias ilusões. Sofia, após o summit, recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio e admiração. O Dr. Elias Costa, com um olhar de preocupação, perguntou se ela estava bem. Ela apenas assentiu, um suspiro leve escapando de seus lábios. É triste, Elias, ela disse, sua voz baixa. Ele se destruiu completamente. Não há mais nada ali. Não havia raiva em suas palavras, apenas uma melancolia profunda pela tragédia de um homem que escolheu o caminho da mentira e da autodestruição. O incidente, paradoxalmente, impulsionou ainda mais a causa da Fundação Aurora. A história de Sofia, de sua luta contra a fraude e sua dedicação à ética, ressoou com um público ainda maior. Doações fluíram, parcerias se consolidaram e os centros de tecnologia comunitários começaram a ser implementados em tempo recorde. A visão de Sofia de um futuro mais justo e inclusivo, impulsionado pela tecnologia, estava se tornando uma realidade tangível. Ela continuou a liderar a Aurora Solutions com a mesma paixão e integridade, mas com uma nova camada de sabedoria. A experiência com Arthur a ensinou sobre a fragilidade do ego e o poder corrosivo da inveja. Ela se tornou ainda mais vigilante em proteger sua equipe e sua empresa de qualquer sombra de desonestidade, garantindo que a cultura de transparência e respeito fosse inabalável. Em um momento de quietude, Sofia se viu olhando para uma foto antiga de seus tempos de faculdade, onde ela e Arthur, jovens e cheios de sonhos, sorriam lado a lado. Ela não sentia mais a dor da traição, apenas a constatação de que aquele Arthur, o homem que ela amou e com quem compartilhou seus sonhos, havia morrido há muito tempo, substituído por uma sombra de si mesmo. O riso de desprezo que ele havia soltado no restaurante, aquele riso que marcou o início de sua jornada de justiça, agora era apenas um eco distante, abafado pelo som dos aplausos e pelo brilho da aurora que ela havia construído. O capítulo de Arthur em sua vida estava finalmente e irrevogavelmente encerrado. Os anos se passaram e a Aurora Solutions, sob a liderança visionária de Sofia, consolidou-se não apenas como uma gigante tecnológica, mas como um farol de ética e inovação. O Luminar, seu sistema operacional revolucionário, tornou-se a plataforma preferida para milhões de usuários em todo o mundo, elogiado por sua interface intuitiva, segurança robusta e compromisso inabalável com a privacidade do usuário. A empresa continuou a expandir seu portfólio, lançando produtos e serviços que realmente melhoravam a vida das pessoas, desde ferramentas de colaboração que conectavam equipes globais, até soluções de IA que auxiliavam na pesquisa científica e na preservação ambiental. A Fundação Aurora, por sua vez, floresceu em uma escala global. Os centros de tecnologia comunitários, que antes eram apenas um sonho ambicioso, agora pontilhavam o mapa mundi, transformando a vida de milhões de jovens. Crianças e adolescentes de comunidades carentes, que antes não tinham acesso a computadores ou internet, agora aprendiam a programar, a criar seus próprios aplicativos e a sonhar com um futuro que antes parecia inatingível. Sofia via cada história de sucesso como uma validação de sua jornada, um lembrete de que a tecnologia, quando usada com propósito e integridade, tinha o poder de nivelar o campo de jogo e abrir portas para todos. Sofia, agora uma figura icônica, era frequentemente convidada para palestrar em fóruns internacionais, universidades e cúpulas de líderes mundiais. Ela usava sua plataforma para defender a inclusão digital, a ética na inteligência artificial e a responsabilidade social das grandes corporações. Sua voz,
antes silenciada e subestimada, agora ecoava com autoridade e inspiração, moldando o futuro da tecnologia e da sociedade. Ela era a prova viva de que a verdadeira força não reside no poder bruto ou na riqueza ostensiva, mas na integridade, na inteligência e na capacidade de transformar a adversidade em um propósito maior. Em sua vida pessoal, Sofia encontrou uma paz e uma plenitude que nunca imaginou ser possível. O Dr. Elias Costa, seu mentor e amigo leal, permaneceu ao seu lado, não apenas como seu braço direito na Aurora Solutions, mas como um companheiro de vida, compartilhando com ela a alegria das conquistas e a serenidade dos momentos de quietude. A relação deles, construída sobre respeito mútuo, admiração intelectual e uma profunda amizade, floresceu em um amor maduro e inabalável. Eles compartilhavam o amor pela ciência, pela arte e pela jardinagem, encontrando felicidade nas coisas simples da vida longe dos holofotes. Arthur, por outro lado, desapareceu completamente da vida pública. As últimas notícias sobre ele indicavam que, após anos de tratamento e isolamento, ele havia sido transferido para uma instituição de cuidados de longo prazo, onde vivia uma existência reclusa, assombrado pelos fantasmas de seu passado e pela glória que ele havia roubado e perdido. Seu nome, antes sinônimo de sucesso e inovação, agora era apenas uma nota de rodapé em artigos sobre a ascensão de Sofia, um conto de advertência sobre a fragilidade do sucesso construído sobre a mentira. Sofia, em um de seus momentos de reflexão em seu jardim vertical, olhou para o céu. Não havia mais raiva ou ressentimento em seu coração, apenas uma profunda gratidão pela jornada que a havia transformado. Ela havia perdido um casamento, um império e uma parte de sua inocência, mas havia ganhado muito mais: sua voz, sua dignidade, seu propósito e um legado que inspiraria gerações. O riso de desprezo de Arthur, que um dia a havia ferido tão profundamente, agora era apenas uma lembrança distante, um catalisador para a aurora que ela havia criado. E essa aurora, brilhante e cheia de esperança, era o seu verdadeiro e eterno triunfo. Décadas se passaram desde o dia em que Sofia Mendes subiu ao palco do Aurora Summit, e o mundo que ela ajudou a moldar era irreconhecível. A Aurora Solutions, agora uma corporação multinacional com alcance global, continuava a ser um modelo de inovação ética. O Luminar havia evoluído através de inúmeras iterações, tornando-se a espinha dorsal de ecossistemas digitais inteiros, desde cidades inteligentes até redes de saúde globais. A filosofia de Sofia, tecnologia para o bem da humanidade, construída sobre a verdade e a integridade, não era mais apenas um lema, mas um padrão da indústria. Sofia, agora uma matriarca respeitada e uma figura lendária, havia se afastado gradualmente das operações diárias da Aurora Solutions, passando o bastão para uma nova geração de líderes que ela mesma havia mentorado. Lucas, o jovem engenheiro que apresentou a ideia do Luminar, era agora o CEO, carregando a tocha da inovação com a mesma paixão e ética que Sofia lhe havia incutido. O Dr. Elias Costa, seu amado Elias, havia falecido pacificamente alguns anos antes, deixando um vazio em seu coração, mas um legado de sabedoria e amor que a acompanharia para sempre. A Fundação Aurora, no entanto, permaneceu sua paixão principal. Ela dedicava a maior parte de seu tempo a supervisionar seus projetos, que agora incluíam universidades de tecnologia gratuitas em continentes inteiros, programas de intercâmbio global para jovens talentos e iniciativas de pesquisa em IA para resolver os maiores desafios da humanidade, como a crise climática e a cura de doenças raras. Sofia via o brilho nos olhos de cada jovem estudante, de cada pesquisador, e sabia que seu trabalho havia criado um futuro onde o talento não era desperdiçado, mas cultivado e celebrado. Em seu 80º aniversário, a Aurora Solutions organizou uma grande celebração. Sofia, com seus cabelos prateados e um sorriso gentil, foi a convidada de honra. No palco, Lucas, o CEO, apresentou um presente especial,
uma réplica exata do laptop antigo de Sofia, aquele que ela havia levado ao tribunal, mas com uma tela holográfica que projetava o código-fonte original do projeto Aurora, e no centro do código, a frase que mudou tudo: "A verdade sussurra onde a mentira grita." Sofia tocou a projeção holográfica, seus olhos marejados de emoção. Ela não via apenas linhas de código, mas toda a sua jornada. A dor da traição, a coragem de lutar, a alegria da vitória e a profunda satisfação de construir algo duradouro e significativo. Ela se lembrou do riso de Arthur, aquele riso de desprezo que a havia impulsionado a buscar justiça. Agora, esse riso era apenas uma nota de rodapé distante em uma história épica de triunfo. "Este código", Sofia disse, sua voz suave, mas clara, "não é apenas a base de nossa empresa. É um lembrete de que a integridade é o alicerce de tudo o que vale a pena construir. É um testemunho de que a verdade, por mais que seja enterrada, sempre encontra seu caminho para a luz." A plateia, composta por milhares de funcionários, parceiros e beneficiários da Fundação Aurora, aplaudiu de pé, não apenas a fundadora, mas a lenda viva. Sofia havia provado que a tecnologia poderia ser uma força para o bem, que a ética era mais poderosa que a ambição cega, e que uma mulher, subestimada e silenciada, poderia reescrever sua própria história e, ao fazê-lo, mudar o mundo. A aurora que ela havia sonhado, um dia, havia se tornado um sol que brilhava para todos. Após a celebração de seu 80º aniversário, Sofia retornou ao seu refúgio particular, o apartamento que havia sido seu porto seguro em tantas fases de sua vida. O jardim vertical, agora exuberante e maduro, era um microcosmo da vida que ela havia cultivado, resiliente, vibrante e cheia de propósito. Sentada em sua poltrona favorita, com uma xícara de chá de ervas nas mãos, ela observava o pôr do sol tingir o céu com tons de laranja e roxo, um espetáculo que sempre a acalmava. Ela fechou os olhos e as décadas se desenrolaram em sua mente como um filme. Viu a jovem estudante apaixonada por código, a esposa traída, a mulher determinada no tribunal, a líder visionária e, finalmente, a matriarca que havia visto seus sonhos se tornarem realidade. Cada fase, cada desafio, cada vitória havia moldado a pessoa que ela se tornara. A dor do passado não havia desaparecido completamente, mas havia se transformado em sabedoria, em uma compreensão profunda da natureza humana e do poder da escolha. O riso de Arthur, aquele som que um dia a havia atormentado, agora era apenas um eco distante, quase inaudível, abafado pelo coro de vozes de milhões de pessoas cujas vidas ela havia tocado. Ela pensou em Elias, no amor tranquilo e profundo que eles compartilharam, na parceria que construíram. A presença dele ainda era sentida em cada canto de sua vida, uma luz suave que nunca se apagaria. Sofia abriu os olhos e olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a piscar, formando uma constelação artificial. Ela sabia que o mundo ainda enfrentava desafios, que a luta pela justiça e pela integridade era contínua. Mas ela também sabia que havia plantado sementes, que havia inspirado uma geração a acreditar que a tecnologia poderia ser uma força para o bem, que a verdade sempre encontraria seu caminho e que, mesmo diante da escuridão, uma nova aurora sempre nasceria. Um sorriso sereno se formou em seus lábios. Sua jornada havia sido longa e árdua, mas valeu a pena. Ela havia encontrado sua voz, recuperado sua história e, ao fazê-lo, havia ajudado a iluminar o caminho para muitos outros. A luz do sol se despediu, mas a aurora que Sofia havia criado continuaria a brilhar, um legado eterno de esperança, integridade e o poder inabalável de uma mulher que se recusou a ser silenciada. E assim, em um mundo transformado por sua visão, Sofia encontrou sua paz, sabendo que sua história, a história da aurora, estava completa. Sofia, com os olhos fixos no horizonte onde o sol se punha, sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto. Não era apenas o vento, era o sopro da história,
a melodia de um legado que ela havia construído com as próprias mãos, com sua mente e com seu coração. Ela pensou na pequena semente do projeto Aurora, plantada em segredo, roubada e quase sufocada, mas que floresceu em uma floresta de inovação e esperança. O silêncio do crepúsculo foi quebrado apenas pelo suave farfalhar das folhas em seu jardim vertical. Nesse silêncio, Sofia ouviu pela última vez o eco do riso de Arthur no restaurante. Aquele riso de desprezo que a havia subestimado, que a havia desafiado a provar seu valor. Mas agora, esse riso não trazia dor ou raiva. Trazia apenas a constatação de uma verdade inegável. Ele havia rido da luz, e a luz, por sua vez, o havia consumido na escuridão de suas próprias mentiras. Ela não havia buscado vingança, mas justiça. E ao fazê-lo, havia encontrado algo muito maior, um propósito que transcendeu sua própria existência. A Aurora que ela havia criado não era apenas uma empresa ou uma fundação. Era um símbolo, uma promessa de que a integridade, a verdade e a paixão genuína sempre prevaleceriam. Com um último olhar para o céu estrelado que começava a surgir, Sofia sentiu uma paz profunda e inabalável. Sua jornada estava completa. O mundo era um lugar melhor por causa dela, e a luz que ela acendeu continuaria a guiar as gerações futuras. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Acompanhamos Sofia desde o desprezo de Arthur no restaurante, passando pela coragem de apresentar seu velho laptop no tribunal, até o momento dramático em que Arthur tentou, em vão, silenciá-la no Aurora Summit. Vimos como a verdade, a integridade e a resiliência de uma mulher subestimada puderam não apenas reescrever sua própria história, mas também transformar o mundo. Se você se emocionou com a saga de Sofia, com sua luta por justiça e sua ascensão para se tornar um farol de ética e inovação, não deixe de mostrar seu apoio. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas envolventes. Deixe seu like neste vídeo para nos mostrar que você gostou da história de Sofia. Comente abaixo o que mais te marcou nessa jornada e qual lição você leva para a vida. E claro, compartilhe esta história com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser inspiradas pela força e pela verdade. E se você está ansioso por mais aventuras e personagens inesquecíveis, não se preocupe. Temos uma playlist incrível à esquerda com outras histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Clique lá e mergulhe em novos mundos. Sua participação é fundamental para continuarmos criando conteúdo de qualidade para você. Até a próxima história. O silêncio do crepúsculo foi quebrado apenas pelo suave farfalhar das folhas em seu jardim vertical. Nesse silêncio, Sofia ouviu pela última vez o eco do riso de Arthur no restaurante. Aquele riso de desprezo que a havia subestimado, que a havia desafiado a provar seu valor. Mas agora, esse riso não trazia dor ou raiva. Trazia apenas a constatação de uma verdade inegável. Ele havia rido da luz, e a luz, por sua vez, o havia consumido na escuridão de suas próprias mentiras. Ela não havia buscado vingança, mas justiça. E ao fazê-lo, havia encontrado algo muito maior, um propósito que transcendeu sua própria existência. A Aurora que ela havia criado não era apenas uma empresa ou uma fundação. Era um símbolo, uma promessa de que a integridade, a verdade e a paixão genuína sempre prevaleceriam. Com um último olhar para o céu estrelado que começava a surgir, Sofia sentiu uma paz profunda e inabalável. Sua jornada estava completa. O mundo era um lugar melhor por causa dela, e a luz que ela acendeu continuaria a guiar as gerações futuras.